Comentamos então sobre a primeira ideia de Darwin com relação à descendência com modificações, né, a evolução. Uma outra ideia também defendida por Darwin foi o conceito de seleção natural. Então, a ideia de seleção natural que Darwin colocou em seu livro, ela foi baseada em algumas observações, né, que ele viu na sua própria viagem, né, de navio. Primeira coisa, que as características são herdáveis. Se a gente não tiver esse conceito muito bem estabelecido, de que uma característica interessante, ela tem que ser passada para as próximas gerações, essa seleção natural, essa ideia, ela cairia por terra. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que características dos pais, elas têm que ser transmitidas de alguma forma para os seus descendentes. Então, a gente pode ter borboletinhas azuis ou borboletinhas vermelhas, mas essas características dos pais de coloração vão ser passadas para as próximas gerações. Segunda característica, que nem toda prole é capaz de sobreviver. Então, os animais, eles vivem em um ambiente que é inóspito, né? Um ambiente em que a gente pode ter falta de alimentos, em que podemos ter recursos limitados, então não tem alimento, ou o habitat é muito inóspito, ou eu não consigo achar parceiros para me reproduzir. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja um ambiente difícil para você sobreviver, em que somente alguns indivíduos daquela população, daquela determinada espécie, vão conseguir continuar vivendo, né? Então, tudo isso acaba interferindo na sobrevivência. Então, dentro de uma população de uma determinada espécie, em que nós temos indivíduos com características que são distintas uma da outra, e aí vem a variabilidade genética que ali existe, é importante lembrar que nem todos vão conseguir sobreviver e se reproduzir. Às vezes aqui, né, dentro dessa população aqui de borboletinhas, para se reproduzir é interessante que as borboletas tenham uma determinada cor, então quer dizer que borboletas de outras cores não vão conseguir achar um parceiro, então não vão conseguir se reproduzir e, consequentemente, ter descendentes. Outra questão também, como eu comentei, é que a prole vai variar. Então, essa variabilidade que existe numa prole, que existe na descendência, ela é importantíssima para que a seleção natural possa atuar. Então, a partir daqui, o que é que se entendeu, né? O que é que Darwin conseguiu entender? Que realmente, dentro de uma população de uma determinada espécie, nós vamos ter indivíduos com características que são diferentes. E que as características que tornarem esse indivíduo mais apto a sobreviver, mais adaptado àquele ambiente, então ele vai conseguir se alimentar melhor, ele vai conseguir encontrar um parceiro, vai fazer com que ele tenha mais sucesso reprodutivo. E ter mais sucesso reprodutivo é passar as suas características para as próximas gerações. Então, a seleção natural, ela vai estar atuando realmente nisso. Ela vai estar atuando para que somente indivíduos que tenham características interessantes para sobreviver, para se reproduzir, para se alimentar, irão conseguir ter novos descendentes, ter uma prole de sucesso, uma prole viável. E aí, como as características são herdáveis, eles vão passando essa característica para a sua futura geração. Então, ao longo do tempo, essa população, o que vai acontecendo? Como a seleção natural vai estar ali atuando, com o passar do tempo, ao longo do tempo, características mais interessantes de adaptabilidade vão sendo passadas geração após geração. E aí a gente tem a descendência com modificações. E essas modificações são graças à seleção natural que atua naquela população, fazendo com que somente os indivíduos mais adaptáveis sobrevivam. E aí somente a sua prole vai continuar ao longo do tempo. Então existe essa questão muito íntima, né, da seleção natural com o processo evolutivo. Somente como um complemento ao que eu mostrei para vocês aí nos slides, quando Darwin fez a sua viagem de coleta, né, de reconhecimento de espécies diferentes para os seus estudos, ele foi até a Ilha Galápagos, como vocês viram no vídeo, né?
E lá eles observaram que nós tínhamos espécies diferentes de algumas aves, que ele chamou de tentrilhões. Mas vamos chamar de aves, né, para facilitar. De acordo com cada ilha que ele ia, ele observava essas aves, que elas tinham características fenotípicas distintas, principalmente com relação ao bico, formato do bico, estrutura do bico. Na verdade, essas espécies, depois ele acabou descrevendo, elas provavelmente tiveram uma ancestralidade comum, um ancestral comum. E aí, devido a características ambientais distintas de sobrevivência e adaptabilidade, com o passar do tempo, ao longo do tempo, foi observada uma especiação, ou seja, novas espécies de aves surgindo. O que se acredita é que, por exemplo, essas aves, elas tinham um ancestral comum, e aí depois, devido a uma migração, essa espécie foi para ilhas diferentes. Só que cada ilha tinha recursos limitados diferentes. Então, por exemplo, em uma das ilhas, para que essa ave pudesse se alimentar, ela tinha que comer, por exemplo, insetos. Insetos grandes, insetos que tinham uma estrutura de exoesqueleto dura. Então, neste caso, o que aconteceu? Aves que tinham os bicos maiores e mais fortes eram os que conseguiam se alimentar. Aves que tinham os bicos menores, mais frágeis, não conseguiam comer aqueles insetos, por exemplo. E aí não conseguiam sobreviver e acabavam morrendo. Então, ao longo do tempo, aves que tinham bicos mais fortes acabavam tendo uma adaptação melhor àquela fonte de alimento e iam passando essa característica herdável geração após geração. Em uma outra ilha, por exemplo, a fonte de alimento já eram, por exemplo, sementes. Então, aí sim, aves que tinham bicos menores, mais afiados, mais finos, para poder comer, né, aquela determinada semente, eram as que tinham características benéficas, então acabavam se adaptando melhor. Então, ao longo do tempo, o que se observa é que essas duas espécies que às vezes tiveram um ancestral comum, elas foram sofrendo tantas modificações nas suas características, nas suas descendências, como população, que chegou ao final que a gente tinha duas espécies distintas. Que mesmo que elas se encontrassem, poderia nem ter atração sexual para que elas pudessem cruzar, por exemplo. Então aí a gente tem o surgimento de duas novas espécies. Então isso que Darwin conseguiu observar e evolutivamente, e que tem uma correlação muito grande ao próprio processo de seleção natural que ocorreu em cada uma daquelas ilhas.